Afastado dos gramados desde o dia 6 de julho, Gé marcou o retorno à Série B no último final de semana. Com 30 minutos disputados contra o Sampaio Corrêa, o atacante de 23 anos mostrou que está recuperado de uma cirurgia de hérnia de disco. É um retorno muito importante para mim, né? Que vim de uma lesão, acho que muito grave. Tive boa recuperação, graças a Deus, né? Pude fazer o procedimento certinho, poder treinar certinho com o grupo aí, né? E poder ter um bom retorno, né? Foi 30 minutos ali de bastante emoção, né? Da minha parte, de poder estar com o grupo de novo, de poder estar jogando e podendo ajudar o time. Com dores desde o início da Série B, o atacante conseguiu levar adiante por um tempo, mas quando elas passaram para a perna, os procedimentos com o atleta precisaram ser alterados. Assim que a gente fez o diagnóstico, né, a gente já estava tratando através ali dos sintomas dele, do quadro clínico de uma dor lombar com irradiação, e uma hipótese dessa era realmente uma hérnia de disco. Então a gente fez a fisioterapia, chegou a ser feito um bloqueio para ver se aliviava a dor. E aí chegou naquele ponto que realmente, né, a gente falou, acho que não vale a pena mais tentar empurrar, tentar melhorar, e houve a decisão da cirurgia. Agora recuperado, o artilheiro da equipe na temporada volta para a reta final da Série B. Em situação delicada na competição, a Macaca espera contar novamente com a boa fase do atacante. Tava ali dois meses, quase 3 meses parado, louco para jogar, louco para estar treinando com o grupo, vendo ali meus companheiros jogar, correr, e eu tava louco para poder voltar logo, né? Graças a Deus deu tudo certo e tô aí de novo. E com Gé novamente entre os relacionados, a Ponte Preta tem uma difícil tarefa nessa rodada fora de casa. A equipe alvinegra vai encarar o Vila Nova, atualmente 5º colocado. Sem vencer a 2 rodadas na Série B, a Macaca também busca quebrar um jejum fora de casa. São 5 partidas sem vitória. Com 3 derrotas e 2 empates, o último triunfo longe de Campinas aconteceu há mais de um mês, contra o Avaí em Florianópolis. Estamos preparando bem na semana, né? Para poder jogar o jogo de sexta-feira, que é bastante importante para nós. Precisamos pontuar, precisamos sair dali da zona ali, né? Que nós está ali também, no bolo ali. Vai ser um jogo muito truncado, vai ser um jogo muito duro, né? Porque vai ser fora de casa. Mas estamos trabalhando bem a semana, estamos, acho que, bem preparados. E para fazer um grande jogo e poder sair com os 3 pontos. Ponte Preta e Vila Nova se enfrentam na sexta-feira, às 7 horas da noite, no Estádio Oba, em Goiânia. Bem, vamos falar da Ponte. Sexta-feira em Goiânia, a Ponte vai enfrentar o Vila Nova. Macaca está a 5 pontos do time que abre a zona de rebaixamento. Uma situação, não é confortável, mas é uma situação um pouco mais tranquila do que aqueles times que estão dentro da zona de rebaixamento. Mas tem aí uma sequência dura na competição e podemos dizer o quê? Se brigar por um ponto nesse jogo é satisfatório ou não? Eu acho. Eu acho que sim. O Vila tá brigando lá em cima na tabela, tá jogando fora de casa. Jogar lá no Oba lá é uma pressão danada, né? Caldeirão, os caras vai estar lotado, né? O Vila querendo novamente retornar e se solidificar no G4, então vai ser um jogo duríssimo para a Ponte. E você consegue um ponto, eu acho que é um bom resultado. Claro que a intenção é ir lá para vencer. Se a Ponte consegue os 3 pontos, ótimo. Não deu para vencer, então não perde. Né? Não deu para ganhar, mas também não vamos perder. Esse que deve ser o pensamento. Aí o empatezinho, eu acho, para mim é bom, CH, o empatezinho lá. Sim, nós falávamos agora no nossa área da Rádio Bandeirantes, eu até usei, Batista, comparativo. Eu gostei. Que uma vez um consultor em restaurantes porque o problema em restaurante é brincadeira, é um atrás do outro sem parar. Se você não resolve naquele dia os problemas que acontecem, no outro dia já tem mais um caminhão de problema. E você fica preocupado, porque é tanta coisa para resolver no mesmo dia que você fica maluco. Aí ele ouviu com calma e disse o seguinte: nem todos os restaurantes têm máquina de lavar prato.
E restaurante suja muito prato. Aí tem lá o lavador de pratos. Existe uma profissão que é a primeira que existe num restaurante. Você entra como aprendiz e entra como lavador de prato. Aí você vai galgando para até trabalhar na cozinha. Ele me fez a pergunta e foi a seguinte: quando você está vendo essa pilha aí de 30 pratos, você começa por onde? Eu falei, poxa, pelo primeiro. Perfeitamente. Isso utiliza para tudo aquilo que eu estou falando para você ter tranquilidade. Lave o primeiro bem feito, o mais rápido possível, depois vá para o segundo, depois para o terceiro. Se você pensar nos 30, você já entra em desespero, porque é pouco tempo para muito trabalho. É mais ou menos o que está acontecendo com a Ponte. Precisa explicar aqui o número de problemas que o time tem fora e dentro do campo, a situação que está na tabela. Então, se eu sou o Pintado, eu trato só do jogo contra o Vila Nova. Reúno o time, mobilizo todos ao entorno para tentar trazer um bom resultado. E eu acho que o empate também é bom, não é jogar para empatar, tá, gente? Não adianta colocar todo mundo lá do lado do Kaique França e achar que vai passar 95, 100 minutos só se defendendo. Agora você tem que ter uma estratégia para utilizar a pressão do Vila Nova, porque quando joga em casa, e pela situação do Vila, que quer estar entre os melhores do campeonato, joga em casa, baita massa do lado, vai jogar para cima da Ponte. Você tem que tirar proveito disso. Levar a estratégia certa, o Gleger fala isso a todo momento. E a execução também tem que ser muito boa. Não é só ter estratégia, aí você precisa de controle emocional. Eu estou falando isso faz tempo. Na última partida que eu vi da Ponte, eu vi contra o Sampaio Correia, além dos problemas técnicos, um time muito nervoso, muito ansioso. O que cabe ao treinador? Detectar o que está acontecendo no comportamento dos caras. Gleger falou isso aqui agora na Rádio Bandeirantes. Utiliza agora quem está chegando, que está com peso de responsabilidade e um histórico menor. Souza, Paul Breitner, Vidiero ou Vidiero. Caprichei, hein? Passei 3 madrugadas treinando. A partir de hoje. Paul Breitner Vidiero. É isso? Não tem o Breitner, embora faça parte do nome dele, o nome de guerra dele. É Paul Vidiero. Paul Vidiero. Então eu acertei. O Vidiero eu acertei. Acertou, não tem o Breitner. Palmas para mim, por favor. Palmas. Palmas para mim. Muito obrigado. Vidiero. Então é detectar quem está com a pé na bamba, para encerrar meu comentário que eu estou tirando. Tira quem está com a pé na bamba e coloca quem tem uma condição emocional para suportar uma pressão como essa de sexta. Olha, vamos ver a pilha de pratos que a Ponte tem para lavar. Você está sendo irônico ou você na gostou competição? Eu gostei também. Eu estou usando o seu linguajar, né? Muito obrigado. Porque a CBF desmembrou as rodadas finais da Série B. Então vai. Aliás, a matéria está no portal carlosbatista.com.br. E é o seguinte, a Ponte tem esse jogo diante do Vila Nova. É sexta agora, na outra sexta pega no dia 22 o Mirassol. 30ª rodada ABC, lá em Natal, no dia 30. 31ª rodada, Sport Ponte Preta, Ilha do Retiro. São 2 jogos fora. É uma segunda-feira. Tá aí a matéria, ó. Tá aí, ó. Aí, 32ª rodada, joga em casa. Portal 2 jogos em casa, em sequência, né? Atlético Goianiense, é um domingo, e o Ituano, uma segunda-feira. E a 34ª rodada, Novo Horizontino e Ponte Preta, é uma sexta-feira, às 21h30. Na madrugada. Exatamente, 9h30 da madrugada. Você já está escalado para esse jogo, Gleger, estou sabendo. Pontos seguras. Não tem dúvida. As rodadas finais, aí depende de uma série de fatores. Normalmente a CBF guarda as rodadas finais por causa de ver se um jogo depende do outro. Eu não acho que você está errado quando você diz, não acho que você está errado. Eu acho que a Ponte tem que eleger alguns jogos vencíveis. Eu não acho errado. Só que eu quero dizer o seguinte, cada jogo apresenta uma situação diferente. Falei isso pro Gleger agora. E se a Ponte vencer o Vila sexta? É impossível? Não. Muda toda a sequência de planejamento. Por isso que eu acho que tem que observar o primeiro prato, que é o primeiro jogo. É possível empatar com o Vila Nova. Você tá louco, Carlos Henrique? Pelo futebol, não. Pelo futebol já pode falar para a CBF que a Ponte está na 3ª divisão. Mas não dá para jogar a toalha.
né, largar o campeonato. Tem que acreditar. Ou não é isso, Gleber? Quantas vitórias a Ponte precisa para não correr risco de rebaixamento? 4? Em quantos jogos? Em 11. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ela venceu 7 em 27. Sabe por que eu falo? Tá? Porque assim, ó, é claro, e tem alguns jogos que nós aqui, inclusive, a Ponte enfrentando times que liderando a competição e foi lá e ganhou. Tá? Então, dá pra. Assim, ó, a questão de rebaixamento, eu acho que, na minha opinião, tá? Na minha opinião, tá fora de contexto. A Ponte tem, claro, ela tem que. Claro que precisa dar essa resposta dentro do campo. Mas se você pegar em 11 jogos e não ganhar 4... E pode ser que nem precise das 4 vitórias. Não, isso é verdade. Porque o campeonato, ele está indo, os times de baixo estão perdendo, isso baixa a régua. Eu tenho a impressão, claro que não sou matemático, né? Os matemáticos trabalham com 44. Mas eu tenho a impressão de que com 42, o time com 42 vai ser o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O FMJ, ou G, desculpe, está falando exatamente o que você está falando aí. Está baixando o número, né? Baixando, Sabe por quê? Porque está dividindo os blocos. Se pegar aqui a tabela, você vai perceber que tem o bloco muito colado lá em cima, são 10 times. E o restante, existe uma diferença entre esse bloco de 5 pontos e nunca teve esse equilíbrio aqui. Sempre nos últimos campeonatos, que tinha time grande também, né? Com todo respeito a todos. Sempre tem um time que dispara. Esse ano não. Está tudo dentro de um bloco de 10 times. Isso quer dizer o que na prática? Que quem está em cima, esses 10, não estão perdendo pontos bobos, ou estão perdendo menos pontos bobos. E embaixo a dificuldade é grande para pontuar. Não, e tem o seguinte, né? Se você imaginar... Veja, a Ponte tem 32. Com 3 vitórias, ela vai a 41. É isso. Então, se o número for 42 ou 43... Mais 2 empates, ela faz 43. 2 43. empatinhos, então por isso que o empate contra a equipe do Vila Nova é um excelente resultado. Eu também acho. Vila Nova não é concorrente, não está disputando o mesmo campeonato que a Ponte. A Ponte disputa o campeonato de baixo. Vila Nova disputa o campeonato de cima. Então é assim, todo mundo ficou bravo, e com razão, né? Porque a Ponte não jogou nada e tal diante do Sampaio, mas o resultado não foi ruim. A Ponte ganha, a diferença era 4, aumentou para 5. Aumentou para 5. Exatamente. Que é o que ela tem que ir fazendo até o final da competição. Então veja, foi uma tragédia na internet, né? Todo mundo rachando o cacete. Jogador, comissão técnica pedindo a cabeça do Pintado, a cabeça do presidente. Se você for tirar a parte de emoção, fanatismo e colocar só a ciência, só a razão, o empate foi um bom resultado. E tem um detalhe, que nos últimos 6 jogos do Sampaio foram 6 empates. Então eu quero 6 na Série B. Hein? Eu quero fazer um contraponto nessa situação. Eu não estou defendendo o torcedor, não. Eu tenho que falar de desempenho, senão não fica sem sentido o meu trabalho aqui. Não é? É isso que nós estamos aqui sendo pagos para isso. De resultado, né? Porque é o que vai fazer com que o time permaneça na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu estou querendo interpretar o sentido, o sentimento, a atitude do torcedor da Ponte, Batista. O time está jogando um futebol assustador de O torcedor não está errado. O torcedor, ele é passional. Ele quer o time dele jogando bem, dando espetáculo e ganhando jogos. Tudo isso que você colocou é verdade. Só que é o torcedor. E a gente tem que entender isso. O que tem que fazer o time? Ganhar os jogos e melhorar a qualidade do jogo. Simples assim. E se não conseguir melhorar a qualidade do jogo, pelo menos que consiga os resultados. Importante é ganhar os jogos. É igual o jogo do Londrina. Não jogou absolutamente nada. Quanto foi o jogo? Ganhou 1-0. E outra, esse jogo contra o Sampaio Correia, não jogou nada, mas conseguiu um pontinho, travou o concorrente, porque a derrota seria muito pior. Vamos imaginar o seguinte, a Ponte sai 3 loucada, vai pra cima, pressiona o adversário, toma o contra-ataque, toma 2 gols e perde o jogo. E contra o Vila... Seria melhor? É desempenho. E na sexta-feira... Seria melhor fazer isso? Tomar uma derrota em casa, tendo desempenho? Contra um concorrente, né? Contra um concorrente direto. É isso mesmo. Vamos pensar um pouco. Na sexta-feira,
Eu acho que pelo retrospecto defensivo do time nos últimos jogos, isso é fato, é só olhar aí. Se o futebol não agrada, defensivamente o time está muito organizado. E levando isso, projetando para a sexta, eu acho que existe uma possibilidade boa de você conseguir no Boa. Que beleza. No Oba. Não, no Oba. É por isso que eu olhei para você. Oba. Na sexta-feira, você conseguir trazer um empate. Não é uma tarefa impossível. Porque a torcida também, Batista, pelo desempenho, está falando, ih, já perdeu, essa coisa toda. Calma. Não perdeu ainda. É difícil pra caramba. Agora, por que não, né? Se você realizar na sexta-feira uma mobilização, o time jogar concentrado, não se influenciar pela pressão, porque lá é pressão muito grande no Oba, não é? E marcar direitinho e jogar no contra-ataque. Pode acontecer, não pode? Afinal de contas, Batista, como você gosta de dizer, o futebol é uma caixinha de surpresas. Eu nunca tinha ouvido isso. Essa frase foi inventada pelo Tigrão.